Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Fair Play financeiro nas competições da Conmebol. É o que promete o presidente da entidade sul-americana. Vamos falar sobre isso antes. Deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso no meu trabalho aqui para acompanhar resultados em tempo real, classificação, estatísticas, incluindo na Libertadores. A cobertura do Flash Score na Libertadores também é fantástica, com estatística, seleção da rodada depois de cada rodada, resultados, classificação, artilharia, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada, nem para usar, nem para baixar. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link e fazer o download. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira, aproveitando que só na tarde de sexta-feira que a gente vai voltar a ter jogos da Copa do Mundo de Clubes, para repercutir e dar a minha visão de uma notícia que saiu lá no comecinho da Copa do Mundo de Clubes, mas que ficou meio perdida no noticiário do Mundial, que é o presidente da Conmebol prometendo que vai implementar o fair play financeiro nos torneios da entidade. É isso mesmo. Lá no dia 12 de junho, o Alejandro Domingues, atual presidente da Conmebol, foi reeleito para mais um mandato de 4 anos. O Alejandro Domingues vai ficar de 2026 a 2030 como presidente da Conmebol. Em 2030, mais ou menos no meio de 2030, teremos uma outra eleição. E depois que ele foi eleito, e mais uma vez eleito por aclamação, né, as confederações sul-americanas estão adorando a gestão do Alejandro Domingues, que, sendo justo, tem coisas muito boas também, né? Ele de fato conseguiu atrair muito mais dinheiro para as competições de clubes, realizou a promessa de fazer a Copa América apenas de 4 em 4 anos e não todo ano praticamente. Então o Alejandro Domingues tem feito uma boa gestão, não é perfeita, como muito difícil você fazer uma gestão considerada perfeita, e também tem que ver perfeita para quem, né? Não é perfeita na minha avaliação, acho que é perfeita na avaliação dos presidentes de confederações que aclamaram ele, mas a administração dele tem coisas boas, outras coisas não tão boas, mas e aí ele, como por exemplo não tão boas, manter, e aí nem é um problema dele, né? Os clubes, as seleções quiseram, mas como manter, por exemplo, a eliminatória em 18 rodadas, que engessa muito, mas enfim, não estou aqui para avaliar o mandato do Alejandro Domingues. Estou aqui para falar uma promessa feita por ele no dia que ele, depois dele ser reeleito presidente da Conmebol. E essa promessa é implementar o fair play financeiro nas competições da entidade. E aí ele falou pouco sobre isso, até porque imagino que ele não tenha, neste momento, tudo definido. Acho que neste momento o departamento de competições da Conmebol ainda deve estar pensando e rascunhando como vai funcionar esse fair play financeiro, mas ele disse que isso será implementado nesse mandato dele e que o fair play financeiro da UEFA, da Conmebol, vai seguir a linha do fair play financeiro da UEFA. E aí, como tem acontecido nos mandatos do Alejandro Domingues, muita coisa que ele faz, ele tem como espelho, ou cópia, como quiser, o que a UEFA faz lá. E aí, se a gente for parar para ver o que diz o fair play financeiro da UEFA, é algo muito complexo, tá? É algo que tem uma série de detalhes. Eu vou aqui tentar resumir, tá? Mas para resumir, o fair play financeiro da UEFA diz que nenhum clube pode ter um prejuízo maior do que 60 milhões de euros num período de 3 anos de análise. Então, como é que funciona? Nós vamos começar agora as competições da UEFA para a temporada 2025-2026. O que a UEFA faz? Ela faz uma análise dos dados financeiros dos clubes 3 temporadas anteriores. Temporada 24-25, temporada 23-24, temporada 22-23.
Então ela pega os dados financeiros dos clubes nessas 3 temporadas e olha qual o resultado. Nenhum clube pode ter um prejuízo nesses 3 anos, ou seja, 22, 23, 23, 24, 24, 25, um prejuízo maior do que 60 milhões de euros. Aí ali tem uma série de outros. Isso é a regra básica, tá, do fair play financeiro da UEFA. Aí depois tem uma série de outras regras que eu não vou entrar aqui porque são muito, digamos, são muito detalhadas, tem exceções aqui, exceções ali, mas basicamente é isso que diz a regra da UEFA. No período de 3 anos anteriores às competições que vão começar, não pode nenhum clube ter um prejuízo maior do que 60 milhões de euros, que daria 20 milhões de euros por temporada. 20 milhões de euros, se a gente jogar o euro a R$6, daria um prejuízo máximo por ano de 120 milhões de reais. Beleza? Essa é a regra principal. E aí, como é que funciona a punição? A punição, ela tem faixas, dependendo do número, do valor que você excede de prejuízo esses 60 milhões de euros. Então, se você gastou um pouquinho a mais de 60 milhões de euros, você pode ficar proibido de inscrever muitos jogadores, ou você pode ficar proibido de contratar uma janela, ou você pode apenas pagar multa. Se você estourar muito, você pode ser excluído da competição, ser impedido de jogar Europa League, Conference League ou Champions League. Então tem uma série de punições aí com o único objetivo: impedir que os clubes se endividem muito e impedir que clubes que não pagam seus compromissos entrem forte em competições europeias. Esse é o objetivo do fair play financeiro da UEFA. Muita gente entende de forma equivocada, e muito equivocada, que o fair play financeiro ele impede algum time de contratar. Isso não é verdade. Nenhum fair play financeiro impede ninguém de fazer gastos. Não é isso. A única coisa que o fair play financeiro impede é que você gaste mais do que você arrecadou. Ponto. Não tem nenhum impedimento. Muita gente tem na cabeça, tem que botar fair play financeiro para impedir de quem tem muito dinheiro de gastar e de reforçar o time. Não! O fair play financeiro não tenta isso. O fair play financeiro não tem como objetivo isso. O único objetivo do fair play financeiro é impedir que clubes que gastem mais do que arrecada, que é o que você tem que fazer na sua vida aí, né? Se você quiser, se você na tua vida começar a gastar mais do que você arrecada de forma corriqueira, você vai se complicar. Os bancos vão te cobrar, você vai estar pendurado em juros. Se você tiver bens, você vai perder os bens. Então, a única coisa que o fair play financeiro quer é que aconteça para os clubes o que acontece na sua vida. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Ou você não deveria gastar mais do que você arrecada. É a única coisa. O fair play financeiro não impede ninguém de contratar nada. Ele só quer impedir que você gaste mais do que você arrecada. Por isso que tem uma percepção aqui no Brasil, tá? Pegando aqui um recorte brasileiro, tem uma percepção equivocada que implantar o fair play financeiro vai prejudicar Flamengo e Palmeiras. Não é verdade. Isso é um dos maiores erros que existem. Implantar o fair play financeiro no Brasil atualmente só vai favorecer Flamengo e Palmeiras. Por quê? Porque Flamengo e Palmeiras estão com as receitas muito bem equacionadas. Flamengo e Palmeiras têm receitas bilionárias, na casa de bilhão. Flamengo e Palmeiras normalmente têm lucro, terminam um ano com lucro de mais de 100, entre 50 e 200 milhões de reais. Então o fair play financeiro ele não vai impedir Flamengo e Palmeiras de fazerem nada, porque eles estão muito bem financeiro. O que o fair play financeiro vai fazer com Flamengo e Palmeiras é beneficiar Flamengo e Palmeiras, porque outros clubes não vão poder gastar da forma que estão gastando. Então, assim, só para constar, se houvesse fair play financeiro no Brasil, Flamengo e Palmeiras seriam beneficiados.
como outros clubes também seriam beneficiados. O Fortaleza seria muito beneficiado com o fair play financeiro. Por quê? Porque é um clube equacionado, é um clube que tem lucro, e ao ter lucro, ele deixaria de disputar com clubes que têm prejuízos sequencialmente. Então, se você olhar, por exemplo, o São Paulo, que teve prejuízo no ano passado, o São Paulo teria problemas para ter o time que tem, porque ele teve prejuízo no ano passado de 200 milhões de reais. O Atlético Mineiro, que tem tido sequencialmente prejuízos, ele não teria um time tão forte quanto ele tem. E logicamente aqui esses clubes eles estão jogando com a regra vigente. Como não há nenhuma regra de fair play financeiro, eles estão trabalhando com o que historicamente vários clubes já trabalharam, incluindo o Flamengo. O Flamengo seguidamente na década de 90 e na primeira década do século, o Flamengo gastava corriqueiramente muito mais do que arrecadava, em anos seguidos. Então, assim, se a gente pensar, para que entenda, quem se beneficia do fair play financeiro são clubes que estão ajustados financeiramente. Então, se você falar, tem que botar fair play financeiro no Brasil para frear Palmeiras e Flamengo. Não vai frear Palmeiras e Flamengo. Fair play financeiro no Brasil vai potencializar Palmeiras e Flamengo. Porque eles continuam muito bem financeiramente, eles têm lucro na maioria dos anos. Se você fizer esse período de 3 anos, se você fizer esse balanço de 3 anos, o Flamengo, por exemplo, em 22, 23 e 24. O Flamengo em 22 teve lucro na casa de 300 milhões, em 24 teve lucro em 23 teve lucro na casa de 200 milhões. No ano passado teve um prejuízo pequeno. Então, assim, o Flamengo estaria muito tranquilo. O Palmeiras a mesma coisa. Então, assim, só para entender isso, o fair play financeiro ele não impede ninguém de fazer gasto. Ele só impede de você gastar mais do que arrecada. Então, entendido aí? Então, esse é o pensamento do presidente da Conmebol. E o que está por trás desse pensamento? O que está por trás desse pensamento são clubes de outros países, que não o Brasil, preocupados com o predomínio do Brasil na Libertadores. Lembrando, de 2019 para cá, só brasileiros foram campeões da Libertadores. 19 Flamengo, 20, 21 Palmeiras, 22 Flamengo, 23 Fluminense, 24 Botafogo. Em vários desses anos aqui, tivemos apenas final brasileira. Em 20 Palmeiras e Santos, em 21 Palmeiras e Flamengo, em 22 Flamengo e Atlético Paranaense, em 24 Botafogo e Atlético Mineiro. Então, assim, o que está por trás desse pedido são equipes de outras confederações ou outras confederações que não a brasileira, pedindo para você colocar fair play financeiro justamente para, na suposta percepção de que colocando fair play financeiro, alguns clubes brasileiros não teriam a força que tem para entrar na competição ou seriam excluídos da competição, tá? Porque entre as punições pode estar exclusão da competição. Isso, ao mesmo tempo que é verdade, ao mesmo tempo que é verdade, também pode gerar esse reflexo que eu falei de clubes muito organizados financeiramente terem ainda mais vantagem. E aí, mantendo o exemplo, Palmeiras e Flamengo, que estão muito bem financeiramente, teriam, talvez na Libertadores, menos desafio de clubes que gastam mais do que arrecadam. Mas o que está por trás disso é esse incômodo dos outros países com o predomínio do futebol brasileiro na Libertadores. Nunca tinha acontecido de 5 clubes do mesmo país ganharem seguidamente. Não só aconteceu quando o Fluminense ganhou do Boca na final, como isso se estendeu quando o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro na final, e aí, tanto faz quem ganhasse, seria um time brasileiro. Então, os últimos 6 campeões da Libertadores são brasileiros, algo que nunca tinha acontecido na história da Libertadores. O máximo que nós tínhamos presenciados eram 4 campeões do mesmo país seguidamente, lá com o Independente lá atrás, com Cruzeiro, Vasco, Palmeiras. É isso?
Cruzeiro, Vasco, Palmeiras. Não, não foi isso. Não, 96 é River. Foi com Brasil em 2010, Inter 2011, São Paulo 2011, Santos 2012, Corinthians 2013, Atlético Mineiro. Então foi essa a sequência ali que a gente teve de campeões seguidos. Então assim, agora já são 6, tá? Esse é um ponto. Quais os desafios de fazer isso? Os desafios disso é uma coisa que é muito presente na Conmebol, que é a politicagem. Por quê? Porque a Conmebol vai ter peito, vai ter, falando no popular, culhão para punir clubes muito grandes. E por que eu estou falando isso? Porque a UEFA é muito acusada de ter pipocado ou de pipocar para punir clubes grandões, e aí o grandão pode ser o grandão histórico ou o grandão no momento. A UEFA é muito criticada por isso. E a UEFA é muito criticada, por exemplo, pelas gastanças de Manchester City e PSG. E aí, muita gente que defende diz, não, o Manchester City, o PSG e o Chelsea sempre estão dentro do fair play financeiro. E aí, a acusação de muita gente dos clubes pegarem a regra e sambarem ali com a regra, seja com parcelamentos dos gastos, seja inflando o contrato de patrocínios, e aí muita gente acusa, a própria UEFA acusou o Manchester City de fazer isso. Lá atrás, lá no começo, nos primeiros anos do fair play financeiro, a UEFA puniu o Manchester City e o PSG, puniu os dois. E não com exclusão, mas puniu com multa, se eu não me engano, numa multa de 60 milhões de euros, além de impedir os clubes de inscrever jogadores. Eles perderam o direito de inscrever o número completo de jogadores. Isso foi lá atrás. E aí depois, mais em 2021, a UEFA excluiu o Manchester City de uma temporada de Champions League por ele infringir ou por ele ser reincidente em infringir o fair play financeiro. A UEFA eliminou o Manchester City da Champions seguinte. O Manchester City foi ao CAS, a Corte Arbitral do Esporte na Suíça, e conseguiu reverter isso. A Corte Arbitral do Esporte disse que primeiro que por uma questão processual que a UEFA tinha perdido os prazos e que por isso não poderia punir o Manchester City. Depois disse que o caso da UEFA não era muito sólido e que não dava para punir o Manchester City, e aí no fim devolveu ao Manchester City o direito de jogar a Champions League em questão, e de lá para cá a UEFA nunca mais puniu um grandão. Puniu alguns clubes turcos, puniu o clube suíço, puniu o Milan. Ele é um grandão, né? Ele é um grandão, mas acabou punindo o Milan, tirando o Milan de uma Europa League. Mas o próprio Milan quis aceitar a punição para depois, até para poder se preparar. Então teve essa punição aí ao Milan, que é um grandão, embora neste momento não esteja tão forte quanto já teve, mas teve essa punição ao Milan. Mas a UEFA é muito acusada de grandes gastadores do futebol mundial, da UEFA não punir. Então assim, a Conmebol, que é muito mais política, ou tão política quanto a UEFA, vai ter força para punir grandes clubes? Vai ter força para excluir dos seus torneios clubes que de fato estão com problema no fair play financeiro? Quais as regras vão ser feitas pela Conmebol para o fair play financeiro? Vão ser regras mais rígidas? Vão ser regras que dê para dar uma coxambrada? Vão ser regras que deem para dar uma driblada? Esses são os pontos que a gente precisa entender. Até porque o Alejandro Domingos soltou ele soltou e saiu correndo, né? Perguntaram, e aí, como é que vai ser? Ele falou, não, isso nós estamos estudando e tudo mais.
mas a gente não sabe como vai ser. Mas que era necessário haver esse fair play financeiro para fazer o básico, que é impedir que clubes gastem mais do que arrecadam de forma corriqueira. Isso era uma coisa que era necessário fazer, que era importante fazer. E agora vamos ver quanto tempo vai demorar para fazer. Ele disse que ainda no mandato dele teria o fair play financeiro. E a gente vai ficar aqui em cima disso para acompanhar se isso vai acontecer ou não. E aí, o que você pensa, o que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações aqui no canto para você ser avisado quando tiver vídeo. E claro, baixar o app do Flash Score, primeiro comentário fixado do vídeo. Só você vir fazer o download e começar a usar. Você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.